Shalom, graça e paz, a paz do Senhor. Daqui quem vos fala é a pastora Rita Salomé, amém? Louvando a Deus pela sua vida, glorificando ao Senhor por você estar aí me escutando, pedindo mesmo a Deus que Ele possa tocar no seu coração, que essa mensagem que eu tenho para ti hoje venha entrar no seu coração, produzir fruto para si e também para você poder compartilhar com outras pessoas. Eu quero mais uma vez te agradecer por você me seguir nas redes sociais, lembrando a si que nós agora estamos no YouTube também, Escola Reparadores de Brecha. É um canal que nós criamos especialmente feito para ti, você que não entende tanto português, você que tem amigos que falam várias línguas, você pode estar a compartilhar com eles sobre esse canal, porque sempre o YouTube tem possibilidade de legendar as mensagens, então vai ser muito bom, por isso nós optamos por essa via, amém? Também quero te lembrar que o livro já está na forja, amém? O livro está já no seu caminho, estamos esperançosos e gerando expectativas por aquilo que Deus ainda vai fazer sobre isso, amém? Lembra, hoje nós começamos uma série que se chama Nós Fomos Chamados, portanto já foi o primeiro podcast, agora nós vamos para o segundo, do poder do inimigo para Deus. Abra comigo Atos capítulo 18, mas antes de Atos, 1 de Pedro capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 2, vamos lá, eu estou abrindo a Bíblia em papel, que agora eu estou me policiando, gente, estou deixando de usar a Bíblia no celular, a Bíblia no telemóvel, a Bíblia no tablet, agora eu quero folha mesmo, folha. Estou andando nesse caminho da folha. É muito bom que a gente pode riscar novamente. Já tinha saudades da minha Bíblia riscada, já tinha saudades da minha Bíblia escrita por mim, lembranças. Agora acabou, gente. Eu voltei de novo a ler a Bíblia em papel, porque a Bíblia no iPad, no tablet, é uma chatice. Tudo bem, tem quem gosta, mas para mim é uma chatice, porque eu gosto de escrever, eu gosto de sentir adrenalina na folha, eu gosto de ter folhas empilhadas. Quem me conhece, quem é íntima minha, sabe que eu tenho uma estante cheia de pregações, porque eu gosto. Eu acho que tem uma proximidade muito grande com o Espírito Santo de Deus. Então eu prefiro escrever do que ler, do que estar associado ao tablet, ao telefone. Eu prefiro escrever. Tudo bem que depois, quando a gente tem que viajar, é muito peso, mas graças a Deus agora não há necessidade, que agora tem um endereço fixo e é uma coisa muito maravilhosa. Vamos lá. Segundo 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21, diz assim: porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Agora sim, vamos lá para Atos capítulo 26. Atos capítulo 26, versículo 18 diz assim: para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Mais uma escritura, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Senhor, eu quero te dar graças, Senhor, eu quero te louvar, Senhor, eu quero glorificar o teu santo, bendito, agradável nome. Senhor, como é adorável te amar, como é adorável estar perto de ti, saber que tu és tudo que nós temos, como é maravilhoso, Senhor,
a gente desfrutar da Tua presença, a gente desejar tanto, tanto, tanto a Tua revelação, desejar a leitura da Tua palavra, desejar a comunhão, a intimidade, porque reconhecemos que é a única forma que nós temos, Senhor, de nós podermos vencer as aflições desse mundo. Pai, muito obrigada. Obrigada, Senhor. Me lava de todo o pecado, me purifica, Senhor. Eu te peço perdão pelas minhas falhas, te peço perdão pelos meus erros. Pai, por favor, Senhor, me ajuda, Senhor, a não desistir. Me ajuda, Senhor, a olhar somente para Ti, ainda que hajam obstáculos, ainda que hajam situações. Mas me ajuda a colocar o olho completamente em Ti, a visão completamente em Ti, porque Tu és o autor da minha fé, Tu és o autor da minha fé. Pai, essa pessoa que está nos escutando, Tu conheces os problemas que ela está passando, Tu conheces a aflição que ela está vivendo, Pai, desde Angola até a Austrália. Senhor, lembra-te das pessoas que eu estou conversando nos Estados Unidos, das pessoas que eu estou conversando em Angola, das pessoas que eu estou conversando em Portugal, Pai, em Espanha, Senhor, na Inglaterra, Pai, as pessoas que eu estou conversando em vários lugares do mundo, Senhor, lembra-te delas, Pai. Lembra-te delas, Senhor, e opera, Senhor, no Brasil, na Argentina. Senhor, opera, Pai. Tu sabes quais são os problemas que elas têm, Pai, na Suíça, na Holanda. Senhor, opera, Pai, porque o Senhor é o único Deus que pode mudar histórias, é o único Deus que pode mudar trajetórias. Amém? Assim nós oramos em nome de Jesus. Olha, irmãos, é o seguinte, eu sei que você está escutando alguns barulhos de vez em quando, mas é porque esse microfone que eu tenho é o novo, daqui a uns tempos atrás, que eu tinha ganho de presente, e ele capta tudo, até o barulho do mosquito ele capta. Então você vai ouvir de vez em quando uma porta batendo, são os vizinhos que estão entrando, tá? O problema é fixar o foco na palavra, o resto sempre vai haver alguma outra coisa, desde que você não se incomode, não tem problema, faça de back esse fundo e vamos caminhando. Então hoje nós temos o segundo ponto, que se chama do poder do inimigo para Deus. O que isso quer dizer? Gente, quando nós nascemos, nós somos filhos da criação de Deus. Nascemos com a permissão de Deus, então nós somos filhos da criação de Deus. Nós só nos tornamos efetivamente filhos de Deus quando nós convidamos Ele, ou Ele nos convida para ser, como aceitando o Senhor Jesus como Senhor Salvador. Aí sim nós nos tornamos filhos dele. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor Salvador, nós, ao tornarmos filhos de Deus, a velha criatura, o velho comportamento, eles são automaticamente levados diante do Senhor ou diante da cruz para serem dilacerados. E aí, pastor, nós vamos continuar nossa vida e não vamos pecar mais? Não é isso. Nós vamos começar a ter o acesso diante de Deus para nós pedirmos perdão pelos nossos pecados, nos lavarmos diante do Senhor e prosseguirmos para a jornada que Deus tem preparado para nós. Então, quando uma pessoa diz que aceita Jesus como ser Salvador e continua com as mesmas atitudes, com as mesmas situações, com os mesmos rengue-rengue, com as mesmas situações, com o mesmo apontar de dedo, com o mesmo sacrifício de touro, com a mesma chamada de atenção, com a alma sem estar no lugar de descanso, eu vou dizer que ela fez uma oração para aceitar Jesus, mas ela não se converteu, ela se convenceu. Ela não foi convertida, ela se convenceu que realmente pode ter sido convertida. Ela não é efetivamente convertida, porque quando existe uma conversão genuína, nós vemos a transformação da pessoa, nós vemos a pessoa de um jeito, ela passa para o outro, das trevas ela passa para a luz. Quando a luz chega onde tem treva, tudo é iluminado, porque na luz não existe trevas.
Então, se a essa pessoa que você conhece aceitou Jesus, pelo menos declarou que aceitou Jesus, mas continua fazendo as mesmas coisas, continua tendo as mesmas atitudes padronizadas, continua a fazer as mesmas grosserias, os mesmos palavrões, tudo isso, me perdoa, mas Jesus não é o Senhor da sua vida. Você precisa reconciliar, você precisa reconsiderar e você precisa realmente aceitar Jesus verdadeiramente, porque senão não tem trevas em trevas, tem luz que ilumina as trevas. As trevas não iluminam trevas, porque na treva não há luz. Então é necessário você realmente se converter. O que nos separa tantas vezes das coisas de Deus em relação à nossa vida é nós passarmos por esse processo de entendimento. Porque se nós passarmos por esse processo de entendimento, ao aceitarmos Jesus, nós passamos a convidar o Espírito Santo para morar conosco, para morar junto de nós, para morar dentro de nós. E Ele mesmo, Ele vai estabelecer o caminho até cumprir o propósito pela qual nós fomos chamados e destinados. Então não vale a pena você dizer que aceitou Jesus e continua fazendo as mesmas coisas. Não adianta você dizer que aceitou Jesus e continua com as mesmas respostas, continua com os mesmos pensamentos e continua com as mesmas fugas. Não adianta, porque quando um valente entra na vida de uma pessoa, o menos valente que está lá dentro é obrigado a sair. Por isso é que há o poder da cruz, por isso é que há o poder do sangue, por isso é que Jesus pagou o preço por mim e por você naquela cruz. Então, não devemos banalizar esse processo, não devemos banalizar o sozo de Deus. O que é o sozo? Cura, salvação e libertação. Nós não podemos banalizar. Nós temos sim que dar provas e testemunho de que esse sozo de Deus tem produzido na nossa vida. Agora, aceitamos Jesus e continuamos a maltratar as pessoas. Aceitamos Jesus e continuamos com palavreado inapropriado. Aceitamos Jesus e continuamos com a mentira. Aceitamos Jesus e continuamos a querer matar o próximo. E você não aceitou Jesus. Porque quando você aceitar Jesus, você tem todo o testemunho de como é caminhar na presença do Senhor. Gente, ainda agora eu estive numa reunião privada e eu tive a oportunidade de falar meia dúzia de palavras e uma delas foi exatamente sobre o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Se nós queremos uma transformação na nossa vida, se nós queremos algo na nossa vida que venha impactar gerações, nós precisamos manter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Gente, eu estou aqui durante o dia, eu passo o dia escutando louvor, passo o dia ouvindo palavra, passo o dia, às vezes, ouvindo Bíblia, falando com Deus, Ele me trazendo a memória de algumas coisas que eu preciso corrigir, outras que foi Ele que arrancou e Ele mesmo se dá a conhecer sobre isso. Mas é uma intimidade, é uma coisa que nós temos durante o dia todo. Não é só quando dói, não é só quando as coisas apertam e nem é só quando nós queremos tirar dividendos. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós queremos ter um relacionamento com o Espírito Santo como nós temos com o nosso pai biológico. Ora, o nosso pai biológico, tantas vezes a gente manda ele para alguns lugares que são inapropriados e que principalmente nos levam a quebrar princípio. Porque a Bíblia é bem clara, honra o teu pai e a tua mãe para que te vão bem os dias na terra. A partir do momento em que nós mandamos eles para vários lugares, nós não estamos honrando os nossos pais e nós queremos fazer isso com Deus. Por isso é que o nosso relacionamento com Deus não se aprofunda. O nosso relacionamento com Deus é baseado na inquietação da nossa alma, uma vez em cima, uma vez embaixo, uma vez parado, uma vez deitado. E a gente quer ter esse tipo de relacionamento com Deus que é soberano, com Deus que é divino, com Deus que é grande, com Deus que é maior e que principalmente com Deus que deu o seu Filho para pagar o preço por mim e por você. Não tem como, gente. Nós precisamos melhorar, sim,
a nossa postura com o Espírito Santo de Deus. Ora, uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus não pode viver de palavras inapropriadas. Não pode. Não pode estar a falar 2 palavras boas e um palavrão. Não pode falar vários palavrões. Não pode. Se você quer realmente a serenidade do Espírito Santo de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, você tem que deixar que Ele jogue luz nessas trevas. E essas trevas terão que sumir da sua vida, porque esse é o agir do Espírito Santo conosco. Amém? Ai, glória a Deus, aleluia. Gente, eu vou confessar uma coisa. Passei umas semanas sem falar, passei umas semanas sem gravar, porque estava muito ocupada naquela conferência de renovo que aconteceu aqui em Lisboa, que eu estava ajudando. Então eu senti muita saudade e graças a Deus hoje voltei. Eu já voltei ontem, mas estou usando um microfone bom, porque nem tinha nem tempo de transportar esse microfone nos lugares que eu ia ultimamente, porque ele é bastante pesado, mas ele é muito bom. Então eu sei que hoje você vai ouvir um áudio de qualidade. Amém? Todo dia a gente se esforça para fazer o melhor para a sua vida, porque não é nós sermos apenas o exemplo, é você ser parte de toda a história, porque se não fosse por você e se não fosse Deus na minha vida, certamente eu não conseguiria pronunciar essas palavras. Deus me dá essas palavras para impactar o teu coração, mas também para transformar o meu. Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça para você escutar tudo isso que Ele está aqui falando, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e daqueles que buscam fazer a sua vontade. Não se esqueça disso. Ora para que Deus jogue luz em todas as suas trevas, palavrões, más respostas, má compreensão, cabeça com pensamentos avoados, falta de atitude, falta de posicionamento, meninice, infantilidade, mentira, alma passeando e vagando por lugares áridos, tudo isso. Peça a Deus para jogar luz sobre essas trevas. E outra coisa, peça o governo do Senhor Jesus sobre a tua vida na totalidade. Não peça só para algumas áreas, peça em toda a totalidade. E você vai ver, Deus vai começar a boa obra. Ele é fiel e justo para terminar até aquele dia. Não se esqueça. Amém? Um bem-aja para si e para sua família. Que Deus abençoe poderosamente.